Minha namorada veio conhecer minha família, mas acabou dizendo coisas insensíveis para minha irmã, que ficou muito chateada. Eu não sei como lidar com a situação. Minha namorada tem 22 anos, eu tenho 20. Estamos juntos informalmente há cerca de 1 ano, e já nos conhecíamos antes disso, e em um relacionamento sério, oficial e comprometido há 10 meses. Minha namorada nunca conheceu minha família, e eu já estava planejando há algum tempo visitar minha casa por 3 semanas para comemorar o aniversário de 22 anos da minha irmã. Minha namorada ficou feliz com isso e sugeriu ir junto, pois seria uma boa oportunidade de conhecer minha família pela primeira vez, e eu achei uma ideia maravilhosa. Liguei para meus pais e perguntei se tudo bem ela vir, e eles disseram que sim, também gostariam de conhecê-la e prepararam o quarto de hóspedes para ela. Chegamos em casa e as coisas estavam indo muito bem na primeira semana. Eles se conheceram, se deram muito bem, tudo estava ótimo. Comemoramos o aniversário da minha irmã, foi realmente incrível, e minha namorada e minha irmã pareciam mesmo se dar bem e gostar uma da outra. Para mim, é algo extremamente especial e importante que elas se deem bem, porque são duas pessoas importantes e queridas na minha vida, então me senti muito feliz e aquecido por dentro ao ver que realmente gostaram uma da outra. No entanto, após o aniversário, nos dias seguintes, percebi uma piora no clima. Minha namorada ficou um pouco mais fria com minha irmã, menos agradável. Ela disse algo realmente cruel para ela quando saímos um dia. Minha irmã sugeriu à minha namorada que fossemos nadar na praia, disse que o tempo estava muito bom e que minha namorada iria adorar a praia. Minha namorada também tinha trazido roupa de banho e estava muito animada para ir. Fomos nós três, estávamos nos divertindo, até que minha namorada disse algo muito insensível e doloroso. Estávamos sentados na areia depois de nadar e apenas relaxando, quando minha namorada notou que minha irmã tinha várias cicatrizes antigas. Minha irmã costumava ter uma depressão muito severa, e ainda tem às vezes, embora não tão forte. Na época mais crítica da depressão, ela costumava vomitar, provavelmente bulimia, e se auto-infligir com bastante frequência. As cicatrizes ficam todas na região das coxas, e ela é extremamente sensível e envergonhada por elas, tem medo de que as pessoas pensem que ela é uma aberração se virem, embora meus pais e eu sempre tentemos tranquilizá-la quanto a isso. Como elas ficam bem na parte superior da coxa, normalmente não são visíveis quando ela usa roupas normais, mas como estávamos na praia e ela usava biquíni, estavam claramente visíveis. Minha namorada notou as cicatrizes, apontou e disse: O que é isso aí? Minha irmã respondeu bem objetivamente: São cicatrizes de quando eu me auto-infligia isso. Por que diabos você faria isso? Eu intervim e expliquei que ela passou por um período muito difícil há um tempo e teve depressão, mas que hoje se sente muito melhor e todos somos gratos por termos superado aquilo como família. Minha namorada disse: Isso é uma coisa idiota de se fazer, por que você se machucaria? Acho que garotas que fazem isso só querem chamar atenção. Minha irmã respondeu dizendo que ela não fazia ideia do que estava falando e não sabia como era acordar todos os dias se odiando e querendo se machucar, mas minha namorada continuou insistindo que achava que era uma forma de chamar atenção, e ainda falou: Ainda bem que eu não tenho cicatrizes assim. Minha irmã apenas respondeu: Bom pra você. E nesse ponto estava extremamente chateada e saiu andando sozinha pela praia até se afastar bastante. Perguntei à minha namorada o que deu nela e por que estava dizendo esse tipo de coisa. Ela insistiu que não estava tentando ser má, mas que minha irmã era sensível demais e entendeu errado. Disse a ela que aquilo foi extremamente estúpido e que ela deveria realmente pensar antes de falar, especialmente se sabe que a pessoa tem histórico de depressão, porque certas palavras podem ser extremamente dolorosas. Me levantei e fui sentar ao lado da minha irmã, deixando minha namorada sozinha. Minha irmã não estava com vontade de falar sobre o que tinha acabado de acontecer, então conversamos sobre outras coisas e trocamos algumas piadas. Depois ela começou a falar da minha namorada e disse: Você sabe escolher, hein? Respondi que não fazia ideia do que tinha dado nela, e que normalmente ela é tão legal, e estava sendo super gentil com ela todos esses dias. Não sei por que de repente estava agindo assim. Talvez tivesse algo escondido ou que não estava me contando. Eu tinha certeza de que eventualmente ela entenderia porque o que disse foi tão ofensivo e pediria desculpas. Quando voltamos para casa, tive uma conversa bem privada com minha namorada. Expliquei para ela por que o que disse foi doloroso para minha irmã, porque ela realmente estava passando por um momento emocional muito difícil quando fez aqueles cortes, e sugerir que foi tudo apenas por atenção era extremamente desrespeitoso e ignorava totalmente os sentimentos reais que ela estava enfrentando. Disse que minha irmã tinha todo o direito de estar chateada com o que foi dito, e que um pedido de desculpas sincero seria muito importante para consertar as coisas. Minha namorada concordou e foi pedir desculpas para minha irmã, e parecia uma desculpa realmente sincera e de coração. Minha irmã aceitou e disse que também tinha exagerado na reação, e que minha namorada não deveria se sentir mal. Fiquei aliviado, mas infelizmente aquilo não foi o fim da situação, embora eu desejasse muito que fosse. No dia seguinte, estávamos em um restaurante almoçando.
Estava muito cheio e os pedidos estavam atrasados, e quando trouxeram a comida para nossa mesa, haviam trazido o prato errado para minha irmã, e não o que ela havia pedido. Minha irmã queria avisar para que pudessem trazer o prato correto, mas minha namorada insistia para que ela simplesmente aceitasse e comesse o que recebeu. Minha irmã disse que não, que ela havia feito um pedido e tinha o direito de comer aquilo, que não queria comer outra coisa. Minha namorada respondeu que isso só faria com que demorassem ainda mais e que a gente ficaria ali por mais tempo. Elas começaram a discutir, e minha irmã disse que isso não era da conta dela. Então minha namorada explodiu e disse: Por que você sempre tem que ser o centro de tudo? Por que tudo tem que girar em torno de você? Minha irmã ficou chateada e perguntou por que ela estava sendo tão maldosa. Disse que não sabia por que ela a odiava, que havia tentado ser legal com ela e gostar dela, mas sentia que estava sendo tratada com maldade sem motivo. Minha namorada respondeu que achava que minha irmã era mimada, egocêntrica e narcisista. Minha irmã então ficou com uma expressão de que ia chorar, os olhos se encheram de lágrimas, e minha namorada apenas disse: Eu não dou a mínima se você chorar. O que você vai fazer? Vai se cortar? Minha irmã então começou a chorar alto no meio do restaurante. Foi muito constrangedor, havia muitas pessoas ao nosso redor e todas estavam olhando. Ela estava muito, muito magoada, chorava no meu ombro. Eu a abracei para confortá-la e disse à minha namorada que eu estava muito decepcionado com ela e que achava melhor ela nos deixar sozinhos por um tempo. Minha namorada se levantou e foi embora, dizendo: Certifique-se de que a rainha do drama não vá se finalizar. Eu fiquei com minha irmã e a acalmei até que ela parasse de chorar. Ela deve ter chorado por pelo menos meia hora, de tão mal que estava. Nem conseguimos comer direito a refeição que pagamos, e eu a levei ao banheiro para se secar e lavar o rosto. Ela ficava repetindo para mim: Por que ela me odeia tanto? O que eu fiz pra ela? Eu sou mesmo tão ruim assim? Eu a acalmei e a abracei. Disse que não havia nada de errado com ela, que ela não fez nada de errado, mas que eu precisava ter uma conversa séria com minha namorada naquele dia, que eu não conseguia entender de jeito nenhum por que ela estava agindo daquela forma. Falei que se ela tinha algum problema comigo, que resolvesse comigo, e não descontasse na minha irmã. Minha irmã ainda estava triste, mas voltamos para casa, e eu fui conversar com minha namorada. Sentei minha namorada no meu quarto e tivemos uma conversa séria. Imediatamente, ela disse: eu sei, me desculpa, eu realmente não sei o que deu em mim. Ela parecia saber que estava sendo cruel e admitiu isso, disse que se sentia péssima e que não sabia por quê. Eu disse que eu sabia que ela normalmente é uma pessoa gentil, e perguntei por que, de repente, ela havia se tornado, bem, uma babaca. Ela disse que concordava, que merecia mesmo ser chamada assim. Ela me contou que acha que sabe o motivo. Disse que ultimamente tem sentido muito ciúme de me ver com minha irmã e do vínculo próximo que percebeu que eu tenho com ela. Falou que se sentia ferida e invejosa porque nós não temos isso. Ela disse: Vocês cresceram juntos, têm todos esses anos de memórias e experiências juntos e sempre fizeram parte da vida um do outro. Eu queria que nós tivéssemos isso. Eu disse a ela que um dia teremos, mas que ela não deveria se comparar com minha irmã, que são duas coisas completamente diferentes. E falei que, por mais que ela estivesse se sentindo mal com o modo como eu ajo, ela não tinha o direito de descontar isso na minha irmã. Que isso foi extremamente imaturo e cruel. Ela concordou e disse que estava se sentindo um lixo por dentro. Ela me contou que uma das coisas que mais a fizeram se sentir mal foi quando eu dei meu presente de aniversário para minha irmã. Eu havia comprado para ela uma edição capa dura de Anne de Green Gables, seu livro favorito e mais querido da infância, e escrevi um bilhete especial dentro. Minha namorada disse que lembro quanto aquilo fez minha irmã ficar feliz e eufórica quando entreguei, e como ela chorou de emoção, não por causa do livro em si, mas por eu ter lembrado o valor sentimental que aquilo tinha, e como ela amava aquele livro desde criança, mesmo que talvez nem tivesse mencionado isso ou pedido. Minha namorada comparou isso ao presente que dei a ela no aniversário dela, uma joia, que embora muito mais cara, era genérica e provavelmente sem tanto significado, já que todo homem sabe que uma mulher provavelmente vai gostar de uma joia. Eu disse que não fazia ideia de que ela sentia isso, mas que nosso relacionamento, se dermos tempo, pode crescer muito mais, e podemos aprender essas pequenas coisas um do outro e criar novas memórias juntos. Disse a ela, no entanto, que a maneira como ela estava tratando minha irmã estava colocando nosso relacionamento em risco, e que eu não poderia estar com alguém que trata minha irmã daquela forma, isso estava fora de cogitação. Falei que ela tinha que ter em mente que minha irmã tem sim um histórico grave de depressão, e que ainda tem recaídas de tempos em tempos. Ela pode ser mais sensível do que a maioria das pessoas e suas emoções podem ser mais delicadas, mas isso é algo que precisamos levar em consideração quando estamos ao redor dela. Minha namorada disse que concordava completamente que tentaria se controlar e agir de forma muito melhor com minha irmã, e que daria um pedido de desculpas sincero. Eu disse que esperava, por nós dois, que ela estivesse sendo honesta e que realmente mudaria sua atitude com relação à minha irmã. Falei que ela estava sendo tão gentil e amigável com ela quando chegou, e que se pudesse voltar a ser assim, seria perfeito.
Fui falar com a minha irmã, mas ela estava absolutamente sem disposição para falar com a minha namorada. Ela ainda estava chateada por causa do que aconteceu mais cedo e não queria ouvir mais um pedido de desculpas. Ela achava que seria inútil. Eu disse a ela que minha namorada realmente estava se sentindo péssima e queria compensar o que fez. Minha irmã me disse que eu não fazia ideia do quanto minha namorada machucou com aquelas palavras e que, ao esperar que ela simplesmente a perdoasse assim, eu estava machucando ainda mais. Eu disse que entendia completamente isso e pedi desculpas, e que estava disposto a dar a ela todo o tempo que precisasse. Mesmo que ela não a perdoasse, eu aceitaria isso. Minha irmã disse que gostaria que eu nunca tivesse voltado para o aniversário dela e que nunca tivesse trazido minha namorada comigo. Disse que estava mais feliz quando estava sozinha com nossos pais. Que eu ter reaparecido na vida dela com uma nova namorada virou tudo de cabeça para baixo, e justamente no aniversário dela. Eu disse que ainda tenho 2 semanas aqui, e se ela realmente quisesse, eu poderia mandar minha namorada de volta sozinha para poder passar essas 2 semanas só nós dois. Minha irmã disse que não queria que eu fizesse isso com a minha namorada. Sugeri irmos à praia novamente algum dia, e minha irmã respondeu com um de jeito nenhum. Ela jurou que nunca mais iria à praia. Perguntei por quê, e ela simplesmente respondeu, por causa das minhas cicatrizes, e começou a chorar de novo. Foi horrível ver isso, só de mencionar o assunto, ela desabou e as lágrimas começaram a escorrer. Eu disse que ela não tinha nada do que se envergonhar por causa daquelas cicatrizes, que ela passou por um período muito difícil e que ela é uma pessoa incrível, e que todos nós temos orgulho dela. Mas ela apenas disse, eu sou uma aberração, por que eu fui me cortar? Eu disse que ela não precisava tentar escondê-las, que qualquer pessoa que a julgasse por causa das cicatrizes não valia o tempo dela. Mesmo assim, ela disse que nunca mais queria estar numa situação em que alguém pudesse ver as cicatrizes de novo. No dia seguinte, fui às compras com a minha namorada, estávamos escolhendo shorts de banho para minha irmã. Pensei que talvez, se ela usasse shorts em vez da parte de baixo do biquíni, ela poderia esconder as cicatrizes e não precisaria ter medo de que as pessoas as vissem. Minha namorada achou a ideia maravilhosa. Compramos vários pares diferentes porque não sabíamos qual ela gostaria mais, e levamos para casa. Minha irmã ficou muito feliz com eles. No entanto, ela ainda está muito abalada, e ainda parece guardar certa mágoa e ansiedade em relação à minha namorada por causa do que aconteceu. Tenho pensado seriamente em pedir para minha namorada voltar para casa, talvez, para que eu possa passar as 2 semanas restantes aqui só com minha família. Parece que minha irmã está menos disposta a fazer coisas se minha namorada estiver por perto, já que ainda se sente extremamente autoconsciente por causa do que ela disse. Estou com medo de que, agora, toda vez que ela vir minha namorada, vá lembrar daqueles comentários horríveis e voltar a sentir ódio de si mesma por causa das cicatrizes, o que provavelmente significa que eu talvez nunca consiga ter um relacionamento com minha namorada. Eu realmente não sei o que fazer. Então, minha pergunta para vocês é como vocês acham que eu deveria lidar com essa situação tão complicada e delicada? Devo mandar minha namorada de volta para casa ou devo mantê-la aqui e tentar reconciliá-las mais uma vez? Tem algo que eu possa fazer para que elas se entendam melhor ou devo simplesmente aceitar que sempre haverá uma tensão entre elas e tentar mantê-las separadas? Como posso ajudar minha irmã a se sentir melhor nessa situação, em que ela ainda se sente magoada e péssima? Basicamente, o que vocês acham que eu devo fazer, e o que seria melhor para todos os envolvidos? Comentário relevante. Sim, eu teria terminado com ela no primeiro sinal de crueldade com sua irmã. Ela está com ciúmes da sua irmã. Manda ela embora. Honestamente, eu estive muito perto de terminar com ela por causa disso, mas quando ela demonstrou consciência do quão horrível tinha sido e mostrou vontade de mudar completamente, eu achei que devia dar mais uma chance. Você acha que talvez seria melhor para todo mundo se eu terminasse agora de qualquer jeito? Atualização, 9 de maio de 2016, dia seguinte. Obrigado por todos os conselhos que recebi ontem. Vocês ficaram felizes em saber que minha namorada agora é minha ex-namorada. Ela foi embora, acabou, eu a mandei para casa. Não vou vê-la de novo. A primeira coisa que fiz foi pedir desculpas à minha irmã e dizer o quanto eu sentia por ter sido um irmão de merda e inútil. Eu deveria ter estado ao lado dela, mas falhei ao dar mais chances à minha namorada mesmo depois da crueldade que ela demonstrou. Disse a ela o quanto eu me senti envergonhado e como falhei como irmão, e prometi que nunca mais faria isso de novo. Jurei que nunca mais a colocaria numa situação em que alguém pudesse fazer isso com ela novamente. Fiz uma promessa e, dessa vez, realmente é pra valer. Ela me perdoou e disse o quanto estava feliz. Na verdade, ela tinha muita esperança de que eu terminasse com minha namorada e a mandasse embora, mas não quis me pressionar sobre isso, e ela me tranquilizou dizendo que eu, de fato, sou um bom irmão, e que não deveria ser tão duro comigo mesmo nem me chamar de irmão de merda. Eu disse a ela que é exatamente isso que eu sou, porque falei com ela quando mais precisava de mim. Expliquei toda a situação aos meus pais, contei tudo o que tinha acontecido e que minha namorada não era mais minha namorada por causa do que fez. Nós terminamos.
Expliquei que nas 2 semanas restantes poderíamos passar o tempo juntos como família e estou realmente ansioso por isso. Ambos os meus pais me apoiaram e disseram que tomei a decisão certa. Eu disse que deveria ter tomado essa decisão antes e que falei com minha irmã por ter demorado tanto, mas eles me perdoaram, felizmente, e foram compreensivos. Além disso, algumas pessoas comentaram sobre os shorts que comprei. Vocês estão certos, eu estava mandando a mensagem errada ao dar algo que cobrisse as cicatrizes. Eu disse a ela que os shorts eram apenas se ela quisesse usar, mas que eu não achava que ela precisava deles, e que nem deveria usá-los. Disse que, na minha opinião, ela não tinha nada do que se envergonhar por causa daquelas cicatrizes. Eu acho aquelas cicatrizes muito bonitas e acho ela linda com elas. Ela deveria ter muito orgulho de si mesma, porque passou por um período imensamente difícil e superou muitos obstáculos na vida, e no fim saiu por cima, como uma vencedora. Eu disse que, para mim, ela é uma heroína, e sempre será minha heroína, a pessoa mais forte e corajosa que já conheci. Ela ficou muito feliz em ouvir isso, assim como meus pais. Ela disse que não está se sentindo tão mal com as cicatrizes quanto nos dias anteriores e que está pronta para ir à praia de novo.